Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou falar deles, os tão temidos, adorados e controversos anjos. Pois é, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco grande, então sugiro que você assista até o final, porque tem muita curiosidade a respeito destes seres. E antes de mais nada, você que é novo neste canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o narrador clássico. Já se inscreve neste canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta desse conteúdo a respeito do sobrenatural e de tudo que envolve este meio, tá bom? Lembrando que eu estava um pouco sumido, mas enfim, já estou aqui de volta para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Anjos. Os anjos, pessoal, são seres espirituais criados por Deus para servir ao Senhor e à humanidade. Essa é a ramificação mais simples. Nos diferentes relatos bíblicos, vemos que os anjos ocupam posições diferentes, exercem funções distintas, mas sempre com o mesmo objetivo, é claro: glorificar a Deus em louvor, reverência e obediência constantes. Os anjos são jurados de obediência eterna ao Criador, certo? Vamos então entender um pouco mais como é que funciona essas hierarquias angelicais, os principais anjos e as suas aparições na história. Então, pega a pipoca, pessoal. Vamos começar então pelos anjos chamados pelo nome na Bíblia. Vamos lá. O primeiro seria Gabriel. Foi o anjo que apareceu a Daniel para esclarecer a visão sobre tempos futuros. Também anunciou as concepções de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria. Pode ser um dos 7 anjos que assistem diante de Deus. Apocalipse aí, pessoal, para vocês. Parece que a sua função principal é ser intérprete de revelações divinas. Antes que vocês me cobrem, Apocalipse aí, capítulo 8, versículo 2, tá? Do hebraico, Gabriel significa literalmente homem de Deus ou herói de Deus. Referências bíblicas aí do anjo Gabriel, você pode estar encontrando também Daniel capítulo 8, versículo 16, Daniel capítulo 9, versículo 21, Lucas capítulo 1, versículo 19 e Lucas capítulo 1, versículo 26 também, certo? O próximo anjo, pessoal, que também é bem citado e bem conhecido é Miguel, tá? Que já faz parte aí dos arcanjos, tá? É chamado de arcanjo em Judas capítulo 1, versículo 9, parecendo, por esta designação, exercer uma posição de liderança entre os anjos, tá? Foi erroneamente designado como a segunda pessoa da Trindade por algumas seitas. Alguns confundiam Miguel com a segunda pessoa da Trindade. Para quem não sabe, a Trindade seria Pai, Filho e Espírito Santo, que para simplificar seria o próprio Criador, Yahvé, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é representado aí pela pomba da paz, né, que muitos aí já viram em alguns filmes e também em algumas citações, tá bom? Jesus seria a segunda pessoa da divindade, da Trindade, e Yahvé, o Criador, a primeira. Essa seria a Trindade chamada Trindade Santa, tá? Mas isso aí, pessoal, não pode ser sustentado pelas passagens acerca de Jesus Cristo, que é literalmente Deus, infinitamente superior aos anjos, que são seres criados, né? Do hebraico, Mikel, significado: quem é como Deus, tá bom? Referências bíblicas aí para vocês do arcanjo Miguel, você pode estar encontrando em Daniel capítulo 10, versículo 13, né? Que tem aí passagens também em Judas, capítulo 1, versículo 9 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, tá? Agora nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre as classes e tipos de anjos mencionados aí na Bíblia, tá? Nós vamos falar agora sobre as hierarquias, suas ramificações e como é que funciona essa questão dentro da sociedade angelical, tá? Para vocês entenderem melhor.
Vamos começar primeiro pelos querubins, tá? Há várias menções desse tipo de anjos na Bíblia. São anjos de guarda celestiais em constante exaltação ao Rei da Glória. São anjos destinados a glorificar ao Criador perante ao seu trono, defendendo a sua santidade. Eles aparecem registros desses anjos no Jardim do Éden, no tabernáculo, como figura sobre a Arca da Aliança, no templo e na descida de Deus à terra, tá bom? Referências aí para vocês, tá? A próxima classificação seria dos serafins, tá? Eles são uma classe de anjos bastante aproximada da dos querubins, são muito parecidos. Eles aparecem somente em Isaías capítulo 6, glorificando a Deus e preparando o profeta Isaías para se aproximar de forma apropriada a ele, né? No caso ao Criador. As próximas classificações seriam os principados, potestades, tronos e domínios, tá? Eles são anjos que ocupam lugares de autoridade entre os seres angelicais. Dá a ideia de certa hierarquia entre os seres celestiais com funções como chefes ou príncipes dos anjos, tá bom? Que são conhecidos aí os tronos, tá? As referências aí para vocês seriam Efésios, capítulo 1, versículo 21 e Pedro, capítulo 3, versículo 22. Tá? Como é que são descritos os anjos, né, na Bíblia pela função que desempenharam, pessoal? É isso que nós vamos descobrir agora. Vamos começar pelos anjos vigilantes, tá? Que guardam e protegem, chamados também anjos de guarda. São anjos ordenados por Deus, né, a protegerem uma pessoa, lugar ou um povo. Daniel menciona ter visto uma sentinela, né, um anjo que estava vigiando. A primeira menção aparece no relato da queda, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e são expulsos aí do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada resplandecente para guardar o caminho para a árvore da vida. A próxima seria o chamado Anjo do Senhor, tá? Essa é uma designação especial do Antigo Testamento sobre a aparição deste anjo. Há pelo menos 60 ocorrências que mostram de forma especial essa descrição em comparação aí às outras aparições de anjos comuns. Muitos acreditam que essa não era uma simples aparição de um anjo em missão como representante de Deus, mas que se trata de uma teofânia, aparição do próprio Deus na sua segunda pessoa, ou seja, na segunda pessoa da Trindade. Tá? Os argumentos baseiam-se na diferença entre as referências, né, esta no modo em que o anjo do Senhor se apresenta como sendo o próprio Senhor e não um mensageiro simplesmente, ou seja, o que ele está querendo dizer é que esta aparição seria do próprio Jesus, né? Na sua segunda pessoa, né? No seu avatar como Jesus Cristo. Para quem não sabe o que é avatar, pessoal, são corpos, né? Que são feitos, corpos com aparência humana, que são praticamente iguais aos seres humanos, mas com uma peculiaridade. Esses corpos, né? Eles não têm órgãos internos. Então, tanto anjos, demônios, até alguns alienígenas usam esses avatares em forma humana para poder transitar por nós. No caso dos anjos, e também isso se aplica aos demônios, eles utilizam esses avatares para poder não causar desastres naturais, porque esses seres, na sua forma original, são energia pura. Então, se viessem ao nosso plano na sua forma original, causariam grandes desastres, tá? O próprio Deus fez isso quando desceu na forma de Jesus Cristo. Por isso que ele morreu, né, como humano e sangrava normalmente como qualquer outro, mas diferente de todos nós, ele não padecia de certas doenças, tá bom? Se você for um pouco mais investigador e buscar sobre a história da crucificação, que inclusive vou fazer um vídeo mais em breve, vai perceber que a tortura sofrida por Jesus, se fosse aplicada literalmente, da forma como ocorreu, como é descrita nos evangelhos, a um ser humano comum, este mesmo não teria sobrevivido nem ao açoitamento. Acho quase que não sai. Essa pessoa quase não teria sobrevivido ao açoitamento, que era uma prática bem comum
no Império Romano, uma forma de punição e condenação de criminosos e escravos, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos continuar aqui. Próximo nós temos os anjos adoradores, tá? Esses seres celestiais, eles celebram louvores a Deus, né? Pelo seu esplendor e grandeza, constantemente. Em toda a Bíblia, há diversas menções e referências sobre a adoração contínua que os anjos expressam a Deus. Mas, de forma geral, em todas as suas funções ou tarefas, no fim, todos glorificam ao Criador através de sua obediência, temor e exaltação. Isso, como eu falei anteriormente, todos os anjos são jurados de adoração extrema ao Criador. Eles não podem fugir desse juramento, tá? Temos também os exércitos dos céus, que aí já entram os guerreiros, né, que aí já faz parte mais dos arcanjos. Não se sabe exatamente, pessoal, a quantidade exata de anjos existentes nos planos superiores, tá? Mas nós sabemos que são milhares e milhões que compõem o exército celestial. Isso é até mencionado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Numa ocasião em que o profeta Eliseu estava cercado pelo exército sírio, seu servo teve medo. Então o profeta orou pedindo que Deus lhe mostrasse que maior era o exército que estavam com eles do que com os inimigos. Esses seres, além de guerreiros, né, parecem também servir como conselheiros divinos numa extensa família de anjos do céu. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como é que funciona essa questão do exército celestial. São milhões de anjos. Tá? Seres viventes. Tá? Em Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 4, aparecem outras espécies de seres celestiais conhecidos por seres viventes. Estes seres tinham asas e rostos com a aparência de homem, leão, boi e águia. Tá? Estavam ao redor do trono, manifestando a majestade e a glória de Deus, em movimento como relâmpagos e em adoração constante. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles diziam, tá? Então dizem que esses anjos provocam relâmpagos. Então geralmente dizem, certo, que quando há um relâmpago ou uma tempestade muito forte, são esses anjos que causam isso, bom? Há também os anjos conhecidos como anjos das águas, né? Este anjo ele é descrito na visão futura acerca do fim, né? Do fim dos tempos. E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, mencionou que ouviu o anjo que tinha autoridade sobre as águas, né? Adorar a Deus por sua justiça depois que foi derramada a taça da ira de Deus sobre as águas. Ou seja, esses maremotos também, tsunamis, enfim, nessa descrição seriam atribuídas a esse tipo de anjo. Tá? Temos também o anjo do fogo. Né? Esse anjo ele também é mencionado em Apocalipse. No relato, é dito sobre um anjo que tem autoridade sobre o fogo, que fala ao filho do homem sobre a colheita da terra, ou seja, também já é mais mencionado aí no Apocalipse. Vamos falar também, pessoal, agora sobre os 7 anjos do juízo final, para vocês entenderem um pouco sobre eles. Eles são anjos que irão tocar suas trombetas e derramar as taças da ira de Deus, tá? No juízo final. A descrição detalhada da ação desses anjos aparece no livro de Apocalipse, está bem detalhado no livro de Apocalipse, inclusive. Há um paralelo entre as imagens descritas, né, no toque das trombetas e no derramar das 7 taças da ira de Deus. Para vocês terem uma ideia, né, as referências aí para quem quiser caçar, tá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15, tá? Para vocês darem uma olhada aí nessa passagem. Temos também os anjos caídos, que eu já fiz vídeo aqui no canal dedicado somente a eles, né? Tá na playlist de demonologia para vocês. Mas resumindo, a Bíblia fala sobre anjos que pecaram, né, contra o Criador e não guardaram a sua condição original de dignidade perante Deus. Estes são os anjos caídos, né, que têm prazer em se opor a Deus e tentam destruir a sua obra, ou seja, eles são opositores. Esse foi um dos motivos pelo qual eles foram caídos, né? Eles foram exterminados aí da presença divina, para vocês que têm essa curiosidade, tá bom?
No caso também, há outras ramificações que nós vamos falar em um outro vídeo. Lembrando que esse vídeo dos anjos vai ser dividido em 3 partes, assim como eu fiz também com o vídeo sobre os demônios. Essa é a primeira parte, tá? Só para resumir mais para vocês a respeito desses seres que muitos tinham me pedido aqui no canal para falar dos anjos. Narrador, fala dos anjos, por favor, faz um vídeo aí falando sobre os anjos. Então, atendendo a pedidos, estou falando aqui sobre eles. Então, esse é o primeiro vídeo, a primeira parte, né? E se vocês gostarem, se esse vídeo, né, der tiver uma boa recepção por vocês, a gente vai fazer aí essa trilogia a respeito dos anjos, tá bom? Enfim, pessoal, eu sei que eu estava sumido por uns dias, mas, né, as correrias estavam aqui me pegando, mas não se preocupem que o canal não ficará abandonado jamais, tá? O narrador está aqui voltando com tudo, vai ter conteúdos aí novos para vocês, vídeos aí que alguns de vocês estavam me pedindo, vão estar saindo agora. Eu vou estar lançando agora daqui pro final de semana mais, pelo menos aí uns 5 vídeos. Então esse aqui é o primeiro. Então é só vocês ficarem ligados e acompanharem aí o canal, tá? Enfim, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês neste bom e velho canal. E é com essas palavras românticas que eu me despeço agora e até breve, meus pequenos.